Olá, bom dia. Vamos falar sobre o Enem hoje. É que no próximo dia 9 e no outro 16 acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E só aqui no Maranhão, mais de 211 mil estudantes vão participar desse concurso. É muita gente participando no Brasil inteiro. Mas como esses alunos estão se preparando? A gente já sabe a carga de estresse que acontece com todos esses meninos e meninas que participam desse concurso. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo sobre tudo o que acontece nesse período de preparação para essas provas foi o professor Ítalo Vieira, que é professor de biologia e também é coordenador técnico logístico do cursinho, é isso, né? Isso. Técnico e logística, porque eu fiquei meio em dúvida. Bom dia, professor. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. Dentro da sala de aula, seu professor também, além de coordenador, né? Dentro da sala de aula, dá para sentir esse estresse todo desses meninos? Ou eles estão tão empolgados que a gente só vê mesmo essa empolgação e não o estresse? Assim, dentro de sala de aula a gente consegue entender um pouco, né, do que se passa na cabeça deles, porque a gente está lidando com o futuro e é uma prova que acaba que eles são testados. Então, é uma responsabilidade muito alta em cima desses meninos. Com né? certeza. Porque eles precisam dar esse retorno para a sociedade, para a família, de todo esse tempo estudando. Então, acaba que, sim, a gente, enquanto professor, a gente consegue sentir essa tensão que tem entre eles. E é importante ter essa sensibilidade a lecionar as aulas para entender que a gente precisa também ser humano em relação a eles, né? Saber como falar, saber trazer o conteúdo de uma forma leve e entender exatamente. Que a gente está lidando ali não só com adolescentes, a gente está lidando com o futuro deles nesse processo de construção de carreira. Pois é, porque eu fico imaginando assim, a gente tem a responsabilidade de escolher os rumos do futuro, né, que é a carreira, muito cedo. 16, 17, menino com 15 anos ainda fazendo, né? Tem muito novo fazendo. Imagine você com essa idade escolher a carreira que você quer desempenhar no futuro quando você ainda tem muitas mudanças pela frente. E é uma responsabilidade muito grande, né? Na costa de um adolescente. Eu acredito que é importante, né? Nós somos professores, acho que todos os professores podem concordar com isso, a gente entender e tentar sempre trazer o conteúdo de maneira mais branda, também ter a sensibilidade que cada aluno é um aluno e tem uma necessidade diferente entendeu? Apesar das salas de aula imensas, Sim. Cada um tem uma personalidade diferente. E vai receber o conteúdo de forma diferente, justamente. Né? E vocês têm que lidar com todas essas diferenças e essas formas diferentes de passar esse conteúdo, né? Eu dou aula tanto no online, e já dei aula de forma presencial. E assim, a gente consegue sentir nas duas formas a tensão entre os alunos, né? É mesmo? A frustração, às vezes, quando estão com dificuldade em algum conteúdo. E eu sempre trago isso de maneira muito, muito singela, né? De conversar, olha, se vocês não estão entendendo, essa é a hora de perguntar, essa é a hora de errar, essa é a hora da gente conversar. E eu estou aqui para isso, enquanto professor, né? Ter essa conversa com eles, esse diálogo, para deixar o conteúdo, para não só passar um conteúdo e depois que terminar a aula ir embora, mas sim fazer um processo de construção desse conteúdo junto com eles, onde eles entendam o que eles estão aprendendo, entendam o que eu estou falando, fazem trocas e fazer também analogias com a vida no cotidiano, porque isso ajuda na fixação do conteúdo. Que a forma melhor, essa analogia com o dia a dia, com o cotidiano, que te ajude a lembrar, esse conteúdo, né, no cotidiano. Eu tenho essa técnica de decorar também desse jeito, de fazer essa analogia que te traz lembranças que ficam melhor de fixar esse conteúdo. Mas assim, quando vocês estão dando aula, o aluno já está pertinho agora, né? Já está pertinho do Enem. Ele não fica com vergonha de dizer assim, tipo, eu não entendi isso, quer dizer, eu estou há tanto tempo estudando e ainda não entendi isso. Sim. Ele não fica um pouco receoso de se expor diante da turma? A gente quando está chegando perto, né? Cada vez mais a gente pede mais deles também. Por mais que seja de forma indireta, a gente quer que eles entreguem o que a gente passou o ano todo trabalhando. Exatamente. Né? E muitas das vezes o que acontece é a gente
faz uma prova, faz um simulado, e às vezes um aluno ou outro não se dá bem, aquilo ali desestimula ele. E enquanto professor, a gente tem que ter essa sensibilidade, eu volto a falar isso, de conversar com ele, olha, você fez uma prova, a prova, por exemplo, de 25 questões, você acertou 10. Isso não é um resultado ruim. É um resultado que você precisa se esforçar mais, você precisa melhorar. E eu estou aqui para te ajudar nesses pontos que você não conseguiu chegar, tá? Porque às vezes a gente lida assim com essa temporada, né, de Enem e provas, como se fosse uma corrida que a gente precisa chegar lá, precisa chegar lá. E eu acredito que a gente precisa chegar lá sim, mas a gente precisa chegar lá com saúde, a gente precisa chegar lá com sanidade mental. Com sanidade mental, entendeu? E alguns alunos não têm essa liberação, né, para ter essa sanidade mental e ao mesmo tempo chegar lá, porque é pressão da família, é pressão da sociedade, é pressão dele mesmo, do meio social em que ele está inserido. Está todo mundo ali cheio de expectativas, né? Não, ele está estudando, ele está fazendo um cursinho, ele vai entregar. E eu acho que isso, às vezes, o aluno foca tanto em entregar que acaba se frustrando e não consegue entregar, mesmo tendo a bagagem para entregar. Tá entendendo? É verdade. Eu acho que esse olhar cuidadoso de quem está ao redor desse aluno, quem está por perto, aí entra a família, entra amigos, porque essa parte social também é muito, muito interessante. Entre amigos, entra ele mesmo. Sim. Essa cobrança excessiva vai dar um resultado negativo. Não tem jeito. A gente pensa assim, quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente cobrar, mais a gente vai ter. O resultado pode ser o inverso, pode ser aquele que se chama uma rebordosa. Pode ser muito bom e também muito ruim. Muito ruim. Eu sempre falo para os meus alunos, no cursinho de boas, às vezes eu faço oficinas de técnicas, né, o que fazer antes da prova, eu converso com eles. Um dia antes da prova não é dia de estudar. É o dia Agora que mete isso na cabeça de um estudante, eu não conseguiria ficar. É dia de você ir numa praia, caminhar, colocar suas ideias, porque teve o ano todo para estudar, né? Então, um dia antes da prova não vai te fazer melhor ou pior que qualquer outro estudante. Você precisa relaxar para ter cabeça para fazer a prova. A gente sabe como é a prova do Enem, é uma prova que tem muitas questões e são textos enormes, então ele precisa estar com a mente descansada. Não tem como ele passar no sábado o dia inteiro lendo e no domingo o dia inteiro lendo de novo e respondendo questão, fazendo raciocínio. Então... O Tico e o Teco podem dar um tilt. Podem não funcionar na hora, né? Então, é sempre importante o aluno, os pais do aluno, ter esse olhar para que não passe, né, do limite dele. Porque a gente, somos seres humanos, né? Professor, a gente como pai, por exemplo, eu já passei pelo vestibular, claro, agora são meus filhos que estão passando por essas etapas, né? Mas assim, a gente fica naquela tensão de achar que se o menino largou o livro um momentinho, é porque ele está relaxando os estudos, ele não está aproveitando todo o tempo para estudar. A gente, como pais, também tem que se esforçar para não fazer essa cobrança, né? Porque quanto mais a gente pressionar, pode dar errado. Por exemplo, como você falou, essa questão de relaxar no sábado. Vamos tirar o sábado para ir na praia. Eu acho que nem a família tem que ser um espírito muito elevado para dizer, não, você não vai estudar hoje, você vai ficar lendo uma outra coisa diferente, dando um outro estímulo para o cérebro, se quiser ler, vai assistir uma série, vai caminhar. Mas eu acho que isso não é uma regra. Eu acredito que assistir, ficar em telas assim, não vai ajudar. Pronto, uma dica, tá, gente? Então, por isso que eu falo, é importante ter esse contato com a natureza, com o meio ali social, sair com os amigos, mas sem bebida, sem passar do horário, ter uma conversa com alguém que você gosta muito, é sempre bom porque no dia anterior à prova não tem mais como fazer essa fixação de conteúdo, né? A nossa mente não consegue. Você pode pegar uma coisa ali, outra ali, muito sortudo de estudar uma coisa e cair no Enem, mas a ideia é essa, não fazer esses exercícios
anterior à prova. Pois nós vamos falar já sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas é bem rapidinho mesmo. A gente vai só tomar um cafezinho, uma água. Eu vou tomar café, ele vai tomar água. E a gente vai voltar para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre a realização do Enem no próximo dia 9, nos dias 9 e 16, e a preparação de todos esses alunos que vão participar desse concurso. E como é que eles estão se preparando, como os professores, como as famílias estão participando desse processo. Eu estou conversando aqui com o professor Ítalo Vieira, que é professor de biologia e também é coordenador técnico de um cursinho. E a gente está falando nessas técnicas, né, por falar isso, coordenador técnico, estou falando dessas técnicas de relaxamento. Como a gente está praticamente na última semana, né? Essas técnicas de relaxamento elas já podem começar a ser adotadas, né? Dando pausas para o cérebro de vez em quando, ou nessa última semana a gente tem que focar mesmo e deixar o relaxamento só para o sábado? Não, a gente tem que começar nesse processo de desaceleração. Desaceleração. Então, não é que você não vai estudar a semana toda, né? Você precisa focar naqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, tentar entender como eles funcionam, isso durante a semana. Mas aí no sábado você dá essa pausa, para no domingo você estar com a cabeça descansada para conseguir realizar a prova. Fazer a leitura dos textos, conseguir ali fazer a interpretação. Porque o Enem é uma prova de muita interpretação, e interpretar cansa, né? Esse pensar do aluno, esse processo cognitivo. Então, é interessante sempre saber dosar. Vou estudar na semana, né? Esses conteúdos que eu tenho dificuldade, e no sábado eu vou fazer alguma atividade que eu gosto muito, mas de forma saudável. Até a alimentação, a gente tem que pensar em relação a isso. Eu sou uma pessoa que sou intolerante à lactose, então eu não vou para a praia e me acabar numa pizzaria que tem lá, porque no domingo eu vou estar passando mal, entendeu? Ou então eu sou intolerante a glúten, aí eu vou me acabar numa comida que tem glúten um dia anterior à prova, porque eu estou descansando. Eu vou passar mal no domingo, não vai ter outro jeito, né? Agora, professor, assim, já com relação à prova, eu pego aquela prova assim, só de olhar para ela já dá aquele calafrio, né? Aquela montanha de questões que às vezes você não sabe nem por onde começar. Qual é a técnica melhor? Fazer o que você sabe primeiro e deixar as outras para depois? Ou então você pega aquelas que são mais difíceis para você, porque as fáceis eu já sei, eu posso deixar para o final. Como é que funciona melhor nesse caso? Esse processo, a gente não consegue dar um roteiro, porque cada cabeça ela pensa de um jeito, né? Cada estudante ele pensa de um jeito. O que eu acho interessante fazer, a gente lê as questões, cada questãozinha, e as que a gente sentir dificuldade, a gente deixa para o final. Não deixa para o final necessariamente, passa para a próxima, depois a gente volta, tenta interpretar de novo, porque talvez a primeira questão que eu não tenha entendido muito, depois de ler outras questões, eu consiga voltar nela e já tá com a mente mais preparada para ler, para entender, para fazer aquilo ali. E assim em diante com as outras questões da prova, entendeu? Então é muito interessante fazer esse processo de leitura. Eu não estou entendendo, tá muito difícil. Vamos para a próxima. Faz a leitura da próxima, aí a próxima também é difícil. Vai para a próxima, vai para a terceira. Aí eu já consigo responder a terceira, a quarta, aí isso já dá uma aliviada, isso. Né, cérebro, aí volta lá na primeira e tenta ler minuciosamente aquilo ali, tenta interpretar as palavras, ver a palavra-chave da questão, porque todas as questões ela tem uma palavra-chave que ele vai puxar um conhecimento de uma área determinada, entendeu? Se eu estou fazendo uma questão, puxar a sardinha para mim, né, de biologia, e a questão de biologia, ela fala em citologia. Então, eu digo, eu estudo as células. O que eu posso aprender de células? O que as organelas das células funcionam? Fazer aquela analogia que a gente falou lá no começo, né? E o Enem pontos de referência. É uma prova altamente analógica. Ela pega a situação do cotidiano e joga ali na prova para entender se tu sabe como funciona aquele processo.
Ok, agora vamos falar do bicho-papão do Enem? A redação. A redação é aquela que tem um peso maior, por conta disso, ela gera a expectativa maior e também a apreensão maior. Ninguém sabe quais são os assuntos que vão cair, a gente estuda todos os possíveis e na hora cai um que a gente nunca imaginou, né? A redação, um professor me ensinou, quando eu fazia cursinho, que é uma conversa que você tem que ter ali com aquele texto e a pessoa que vai te avaliar, ela vai entender se você sabe ou não discorrer sobre aquele assunto ou sobre qualquer outro assunto que cai no seu colo. Então, eu comecei a tirar uma nota um pouco mais alta em redação, porque eu fazia simulado quando eu fazia cursinho, depois que eu entendi que eu preciso escrever um texto que eu saiba o que eu esteja fazendo, eu saiba o que eu estava falando, e a pessoa que vai corrigir aquilo ali entenda o que eu estou falando sobre aquele texto, sobre aquele determinado assunto. É como conversar com alguém sobre um assunto que você conhece, passar a sua visão daquele assunto. Não um assunto que você conhece, mas um assunto que está proposto. Isso. Tá entendendo? Isso. Se eu faço uma redação em relação a um tema esporádico, que já caiu no Enem, violência contra a mulher, violência doméstica. Eu preciso saber falar sobre a violência doméstica. Eu preciso entender como é que funciona, quais são as nuances, onde a mulher encontra dificuldade, entendeu? E isso está disponível no nosso cotidiano, nas redes sociais, na televisão. Então, é sempre bom o aluno que está fazendo Enem, e foi uma dica que me deram e funcionou, assistir jornal, fazer leituras. Entendeu? Se interar com o que talvez é uma coisa que não esteja no livro, nos livros, está no nosso cotidiano e na nossa relação no dia a dia. Mas também, às vezes, professor, a gente até sabe o assunto, mas a gente se preocupa em escrever ele tão bem, de uma forma tão para mostrar conhecimento, que acaba truncando, vamos dizer. Eu digo isso por conta de, por exemplo, aqui como jornalista, a gente tem a função de fazer, por exemplo, você fazer uma reportagem. Você às vezes quer passar tanta informação, quer mostrar que você sabe, que acaba fazendo uma coisa tão complicada que ninguém entende. Então, nesse caso, é melhor ir pelo simples, aquela linguagem mais simples, mais sem mostrar muito exibicionismo, vamos dizer assim, pode funcionar melhor, não pode? O texto de redação do Enem, ele tem que ser uma linguagem culta. A gente não consegue tirar uma nota alta se não tiver essa linguagem culta. Saber falar e discorrer sobre aquele assunto. Claro. E saber também algumas palavras-chave sobre aquele determinado assunto, entendeu? No primeiro, eu sempre gosto de construir a redação em 4 partes, né? A gente argumenta sobre aquilo na primeira parte, nas 2 partes do meio a gente vai falar o nosso ponto de vista, né? E no terceiro, a gente vai construir ações efetivas para que aquele problema seja sanado. Então, é importante, volto a falar, se eu falo sobre violência contra a mulher, na primeira parte eu vou dar os dados que eu sei, que eu tenho e construir aquela tese, né? Aí, nas 2 partes do meio, segundo e terceiro parágrafo, a gente vai escrever ali defendendo a tese que a gente apresentou. E no último parágrafo, a gente vai criar ações efetivas para trazer solução para aquele problema. Então, é interessante sempre construir esse texto dessa forma, porque o corretor ele vai entender que tu está sabendo falar sobre aquilo, porque tu trouxe a tese, tu argumentou sobre a tese, e além disso, tu trouxe ações efetivas para aquele problema que foi apresentado ser resolvido. É isso, tem que mostrar o seu conhecimento a respeito daquele assunto de uma forma culta, mais simples, sem rebuscar demais para mostrar conhecimento que às vezes você não tem, você quer impressionar. O corretor não vai se deixar impressionar. O que acontece? Às vezes as pessoas se preocupam muito em teses filosóficas e procurar frases de filósofos, sociólogos. É interessante, sim. É legal, sim. Mas a gente vê, por exemplo, um aluno que não faz cursinho, tem uma realidade diferente de outros alunos e ainda assim quer tirar uma boa nota do Enem, né? O que a gente pode falar para esse aluno? Você vai ter que ler aquele texto base que eles dão e tentar
fazer, construir isso que eu falei, né? Essa tese, essa argumentação e essa resolução dos problemas dentro dessa sistematização de forma simples. A gente pode treinar, fazer a redação em casa? Pode Pegar um assunto, vamos pegar a violência doméstica. Isso é muito bom, porque quando você faz esse exercício como você falou, né, treinar em casa, melhora a nossa escrita. Melhora a escrita. É interessante falar, conversar com o seu seu professor de português ou de redação, porque alguma escola tem um professor de português e tem um professor de redação. Isso. O professor diz, professor, eu posso ficar fazendo a redação e o senhor corrigir? Isso vai te preparar para fazer aquele modelo texto, exatamente. do texto. É verdade, é verdade. Sem tirar, sem colocar, sem passar das linhas. Tudo isso vai te preparar. Eu acho que tudo é uma preparação. E a gente tem que focar nessa prova enquanto está no tempo que eu falo. Por exemplo, eu faço terceiro ano, então eu vou separar esse ano para eu rever os meus estudos, para eu me concentrar para fazer a prova, ver os assuntos que eu tenho dificuldade e assim fazer uma prova. Ah, mas o meu curso é muito difícil, não sei o que lá. Dica para essas pessoas que vão fazer medicina, fazer direito. A gente se prepara, mas às vezes a gente não consegue. E isso não quer dizer que você é um fracassado, que você não vai conseguir. Você tem que entender que você pode tentar de novo. Aí tu me diz assim, mas Ítalo, e os alunos que não conseguem tentar de novo? É interessante a gente nunca deixar um sonho de lado. Então, por exemplo, a minha trajetória não foi fácil. Eu saí da escola, eu não passei de primeira no Enem, e eu precisei trabalhar. Porque a minha mãe não conseguia me sustentar mais, né? Naquela idade, eu já tinha 18 anos. E ela disse, meu filho, você, por mais que não, você é caro. Então, eu preciso que você me ajude. Então, esse aluno lá, que vai precisar trabalhar, precisar estudar, é importante que ele não se frustre, porque ele não conseguiu passar de primeira. Ele não está abandonando um sonho, ele está deixando um sonho de nem lado. Deixando de lado, isso não é nem tá deixar de lado. Está fazendo o quê, professor? A gente tem que trabalhar com a persistência e a diligência, né? Tem que ser uma coisa contínua. E aproveitar a idade para a gente conseguir as coisas enquanto a gente está mais fácil, ter mais energia, consegue caminhar mais tempo. Não seria pegar, você está seguindo aqui um caminho, esse caminho aqui não dá mais para eu seguir, eu vou por esse aqui, mas no fim eu vou chegar no mesmo objetivo? Não, eu não tô me fazendo entendido, né? Deixa eu pensar. Vamos refazer essa redação. Professor, mas é assim. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu não passei de primeira, mas eu continuei estudando. Ah, mas como era que tu fazia? Eu trabalhava de manhã e às vezes à tarde. Então, eu sempre separava um horário no contraturno do meu emprego para estudar. Sim. Para a prova. Eu fiz cursinho, mas chegou um momento que não dava mais para eu fazer cursinho. E na internet tem vários sites que dão esse conteúdo para a gente. Então, hoje a gente... o vídeo aqui à disposição de todo mundo. Justamente, a gente tem plataformas e aparelhos que vão nos ajudar a fazer esse estudo contínuo, sem precisar pagar um cursinho, Entendi. Olha, professor, nosso tempo acabou, mas o que está acabando também é o tempo de preparação dos alunos para o Enem. Eu acho que todas essas dicas que o senhor deu aí vale muito a pena. Estuda, mas também dá um tempo, relaxa, não se frustra com resultados, não se cobra demais. Você tem muito tempo pela frente, não se trata de abandonar sonhos, como ele falou, mas é de persistência e diligência, as palavras que ele usou. E eu acho que é esse o caminho certo. O Enem está aí, mas não se preocupe se não for dessa vez. Tem outro Enem no ano que vem. Tem outro Enem sempre. Sempre tem uma outra oportunidade para quem busca oportunidades. Tá? E você pode descobrir se a sua melhor oportunidade
através desse esforço que você está fazendo agora. Professor Ítalo Vieira, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado assim, pelo convite. por contar essas experiências, por esse olhar atencioso com seus alunos. Parabéns. Bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado, que já pegou muitas dicas para o Enem e que sabe que no próximo sábado, não é esse, no outro, né? No próximo sábado você pode ir para a praia, relaxar tranquilamente, jogar bola, fazer tudo o que você quiser, voltar a dormir cedo, acordar bem disposto e principalmente não perder o horário. 1 minuto vai fazer maior diferença na sua chegada no local de provas. Tchau e até a próxima.